sistema de roça ou sistema itinerante. Muito comum nos países pobres, muito comum nos países subdesenvolvidos da América Latina, da Ásia, da África, principalmente na África. Falar da agricultura de roça itinerante é você falar de uma cultura totalmente de subsistência, totalmente extensiva, sem nenhum tipo de cuidado com o solo, onde o solo é usado. Por quê? Porque o pequeno agricultor não pode se dar ao luxo de deixar um pedaço de sua terra sem plantar. Afinal, é dali que ele tira o seu sustento. Cuidado! Muita gente acha que quando a gente fala do agricultor tirar o seu sustento, ou seja, ele trabalhar de uma maneira subsistência, é você pensar que ele só vai comer aquilo que ele produz. Não. Ele produz e ele pode até comercializar o que ele produz. É muito comum a gente na beira da estrada ver barraquinhas na frente das pequenas propriedades, o agricultor ali vendendo seu produto. Por quê? Porque o dinheiro que ele vai arrecadar vai gerar lucro? Não. Vai gerar o suficiente para ele comprar aquilo que ele não consegue produzir. É a carne, é o leite, é a camisa, é o chinelo, é o livro para o seu filho ir para a escola. Então não pense que subsistência é só você plantar, chegar lá, tirar e pronto, e comer e você vai sobreviver disso. Não, pode haver comércio sim. E esse comércio, porém, vai servir apenas para que ele compre aquilo que ele não possa produzir. E, claro, evidentemente que geralmente não sobra nada para esse agricultor. O agricultor de roça é aquele agricultor que usa o solo, mas vai chegar um determinado momento que o solo, sem cuidados, vai se estragar. Então, consequentemente, ele pega seus filhos, a sua família, ele pega as suas roupinhas e ele vai embora. Por isso é que é chamado itinerante. Porque ele vai em busca de uma nova terra que possa dar a ele o quê? Possa dar a ele o seu sustento. Isso é a chamada agricultura de roça ou itinerante, muito comum ainda hoje na África. Muito comum hoje na África. A agricultura itinerante tem uma coisa interessante, essa agricultura de roça. A gente sabe que a África está passando por uma modernização agrícola muito rápida. Muitos chineses, brasileiros estão comprando terras na África. E com qual intuito? Com o intuito de produzir soja, por exemplo. Só que eles estão levando consigo o quê? Tecnologia. E como eles estão levando consigo tecnologia, o que é que eles estão fazendo? Eles estão expulsando o homem do campo. Esse homem africano sai do campo, vai para onde? Vai para as cidades? As cidades, meus queridos, já estão abarrotadas, já não aguenta mais ninguém. Vão para a Europa, por exemplo, atravessar o mar Mediterrâneo, isso é para poucos, nem todo mundo tem essa condição. Muita gente está indo, sabe para onde? Para o Sahel. Sahel é aquela faixa de terra do semiárido que está ali embaixo do deserto do Saara, bem embaixo do deserto do Saara. É a área de transição do Saara para a área equatorial, por exemplo, da África. Então, consequentemente, muita gente está indo para o Sahel. Eles retiram do Sahel a estepe, que é importantíssima para segurar o deserto, para impedir que o deserto avance, e ele faz a agricultura de subsistência ali. Mas isso tem uma consequência terrível, ele está tirando estepe. E não existe, por enquanto, apesar da tentativa de construir uma muralha de árvores para evitar o processo de desertificação, mas ainda não existem provas comprovadas que isso está dando certo. Então, resultado, as estepes têm a função de segurar. Já que ele tira as estepes, ele acaba sendo um dos instrumentos fundamentais para que se entenda porque o Sahel é uma das regiões onde o processo de desertificação é mais avançado. Então, isso é importante. A agricultura de roça, né, é uma agricultura que está sendo responsável, junto com outros fatores, claro e evidentemente, pelo processo de desertificação na região do Sahel. O Sahel já caiu umas 2 ou 3 vezes no Enem, é um assunto extremamente importante. Um outro sistema agrícola que a gente tem é a plantation, típica de áreas tropicais. A gente está falando de história, basicamente, porque ela chegou ao Brasil e chegou nas áreas tropicais, principalmente ali, junto com os portugueses, ali no século XVI, logo no início do século XVI. A plantation da cana-de-açúcar, por exemplo. Só que a plantation ela é feita até hoje nas áreas tropicais. A cana-de-açúcar, o café, são os 2 maiores exemplos que nós temos de plantation que está sendo feito aqui no Brasil. Quando a gente fala de plantation, a gente lembra logo do professor de história falando sobre o quê? Meli, monocultura, exportação, latifúndio e escravidão. Monocultura, feito um só produto, para exportação, latifúndio em grandes propriedades rurais, com a mão de obra escrava. Se a gente for fazer uma comparação com os dias de hoje, nós não chamaríamos mais de meli, nós chamaríamos hoje de mel.
monocultura, exportação, latifúndio. Então essas seriam as 3 grandes vertentes que nós temos hoje quando a gente fala na chamada plantation, que é muito atual. A plantation sempre foi marcada por um uso excessivo de mão de obra. E isso ainda, de uma certa forma, continua sendo uma característica. Talvez não mais aquela mão de obra que viva no campo, mas aquela mão de obra que vai para o campo na época da colheita ou do plantio. Isso é muito comum ainda. Até porque, se você for ver bem, as máquinas não podem ainda se inserir dentro de um contexto geral da agricultura de plantation. Um outro sistema agrícola seria o sistema de rotação de culturas. Quando a gente fala da rotação de culturas, nós estamos falando de quê? De uma grande propriedade rural que vai ser dividida em 4 partes geralmente. Espera aí, não só uma grande, às vezes média e pequena propriedade também fazem isso, mas geralmente grandes propriedades rurais. Essas propriedades são divididas em 4 partes e nessas 4 partes nós temos produção diferente. Às vezes, uma dessas áreas nem produção tem. É a área que a gente deixa para repouso ou para que a gente fertilize novamente. É uma área de tratamento. Mas às vezes acaba se plantando alguma coisa também. Nem sempre é uma área que fica vazia. Pois bem, deixa-se passar um determinado tempo, às vezes 2 meses, às vezes 3 meses, às vezes 4 meses, 6 meses até. Já vi até falar em 4 anos, e aí faz-se o rodízio. Com isso, sempre vai ter uma parte da terra que está sendo tratada, que está sendo recuperada. Então essa é a grande função do chamado da rotação de cultura. Essa rotação de cultura, meus queridos, não é tão comum, por exemplo, nas pequenas propriedades, como eu disse a vocês anteriormente. O agricultor não pode deixar de produzir. Então ele precisa disso. Tá? Então, esse é mais um sistema agrícola. Um outro sistema agrícola muito comum hoje, além da rotação de cultura, seria a agricultura orgânica, que geralmente é uma agricultura familiar. É uma agricultura que, assim como todas as agriculturas familiares, elas não têm um grande subsídio. Opa, isso já foi questão do Enem, hein? Isso já caiu no Enem. Caiu no Enem de que forma? Afirmando que a agricultura familiar, que tanto pode ser a agricultura de subsistência, a de roça, como pode ser a agricultura orgânica, ela não tem grandes financiamentos nem subsídios. Ela não consegue grandes financiamentos e subsídios. De uma certa maneira, isso também contribui, por exemplo, para que esse produto, o produto orgânico, da agricultura orgânica, que está sendo consumida demais, demais, demais. Por que está sendo consumida demais? Justamente porque cada vez mais as pessoas querem ter, né, uma vida saudável, uma alimentação saudável, uma vida fitness. Então, consequentemente, essas pessoas acabam se alimentando bastante desse tipo de produtos. E está crescendo. Você vê que existem nos supermercados prateleiras inteiras só de produtos orgânicos. Ou então, você já vê lojas específicas de produtos orgânicos também aos montes por aí. Só que ainda é um produto caro. Ainda é um produto caro. E isso tem muito a ver com isso, com a falta de subsídios, com a produção que ainda é pequena. Então tudo isso acaba encarecendo um pouco esse produto. A agricultura orgânica é uma agricultura que tende a usar o menos possível, não usar produtos químicos, e tende também a ser uma agricultura que tem uma relação muito próxima com a natureza, com a sustentabilidade. Lembrando que a agricultura sustentável, ou qualquer coisa sustentável, é aquela que é baseada naquele triângulo, né? O triângulo que diz respeito ao meio ambiente, o uso racional do meio ambiente, justiça social e também acaba se utilizando do que? Acaba se utilizando de desenvolvimento econômico. Essa é uma agricultura orgânica, é uma agricultura saudável, é uma agricultura difícil, mas que cada dia que passa cresce mais no mundo. Ainda sobre a agricultura, sobre os sistemas agrícolas, nós temos as chamadas agriculturas de jardinagem. Muito comum, mas muito comum na Ásia. Nas encostas das montanhas, nas encostas dos planaltos, capazes de fazer imagens maravilhosas como essas que vocês estão vendo agora. Essa agricultura de jardinagem é uma agricultura que pode ser feita basicamente de 2 maneiras. Como essa que vocês estão vendo aí nas encostas das montanhas, que nós chamamos de terraceamento, que possibilita plantar nas encostas graças a esses terraços que dificultam o processo de erosão das águas pluviais, por exemplo. Já caiu no Enem isso também. E nós temos também na beira dos rios. É muito comum na Ásia, nos rios, eles construírem poços nas margens dos rios, para que quando os rios encham, nas épocas de enchentes, encham esses poços. Depois, através de um sistema de irrigação bem deficiente, bem
sucateado, eles acabam levando essas águas desses poços, nas épocas mais secas, para outros poços menores, onde eles fazem o plantio e onde eles fazem principalmente a risicultura, o plantio do arroz. Então, jardinagem também cai muito na prova de vestibular, principalmente relacionando com o Sudeste Asiático e com a plantação de arroz.